Eu quero trazer ao seu coração neste momento uma palavra da parte de Deus e abordar um assunto da mais alta importância: como vencer as tempestades da vida. Eu vou basear esta mensagem em Mateus capítulo 14, versos 22 a 27. Vamos ouvir a leitura deste texto. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Eu sei que você, como eu, tem enfrentado tempestades na vida. A jornada não é feita apenas com mares calmos, de águas esmaltadas. Os nossos voos nem sempre são feitos em céu de brigadeiro. Há dias calmos, é verdade, mas há dias turbulentos. Há situações em que o coração está calmo, sereno e tranquilo, mas há momentos em que o coração está tomado de pânico e aflição. Nós não conseguimos evitar que as tempestades cheguem. Nós não podemos impedir que os ventos soprem, que as ondas se revoltem, que as circunstâncias fiquem carrancudas. Mas nós podemos vencer as tempestades da vida. O texto lido tem como contexto o momento em que Jesus e os seus discípulos recebem uma trágica notícia. João Batista, primo de Jesus e precursor de Jesus, tinha sido degolado na prisão de Maquerós, às margens do Mar Morto, por ordem de Herodes Antipas, a pedido de Herodias. A agenda de Jesus e dos seus discípulos estava extremamente congestionada. E Jesus, então, toma uma decisão de sair com os seus discípulos para um lugar ermo para descansarem. Quando lá chegam, descobrem que a multidão já havia descoberto o plano e chegado na frente, interrompendo as férias. E diz a Bíblia que Jesus olha para essa multidão, se compadece dela porque eram como ovelhas sem pastor e passa a cuidar dessa multidão. Terminado isso, curiosamente, diz as Escrituras que os discípulos dizem para Jesus: "Olha, Senhor, está tarde, manda esse povo embora, para que eles encontrem alguma coisa para comer, para comprar." E Jesus disse a eles assim: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Mas eles não tinham dinheiro, eles não tinham onde comprar pão para tanta gente. E diz a Escritura que então tem um rapaz ali, um menino, tem 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos, embora apresentem isso, o André fez isso, diz: "Mas o que é isso para tanta gente?" E Jesus mandou aquela multidão toda se assentar. E ele pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos e dá graças. E realiza ali um grande milagre da multiplicação.
A multidão fica tão encantada com esse milagre que resolve, cogita em fazer de Jesus um rei político, para encher a barriga do povo, para atender às necessidades imediatas do povo. E Jesus, sabendo que os discípulos poderiam ser arrastados por esta onda idealista, triunfalista, ufanista, despede os seus discípulos na frente, dando uma ordem para eles para entrar no barco e atravessar, enquanto Jesus ficava ali despedindo as multidões. Diz a Escritura que os discípulos estão navegando no meio do mar da Galileia, quando são surpreendidos por uma súbita tempestade. Eles que moravam ao redor daquele lago e que trabalhavam com pescadores, alguns deles naquele lago, não conseguem resolver o problema. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo, depois de despedir da multidão, sobe para o alto do monte para orar por eles, e de lá do monte Jesus os avista. Já é a 4ª vigília da noite, ou seja, no período das 3 da manhã às 6 da manhã, eles estão ainda no miolo da crise, no epicentro da tempestade. Quando Jesus vem ao encontro deles, caminhando sobre o mar, quando eles viram Jesus, quem sabe um relâmpago riscando os céus, abrindo um facho de luz naquela escuridão, os discípulos gritaram: é um fantasma! E Jesus respondeu para eles: tenham de bom ânimo, sou eu, não tenham medo. E aqui, eu gostaria de trazer a você algumas verdades benditas, como você pode vencer as tempestades da vida. Primeiro, você vence as tempestades da vida sabendo que não importa a situação que você esteja vivendo, Jesus está vendo você, conhece o problema e está intercedendo por você. As coisas fugiram do seu controle, mas não fugiram do controle de Jesus. Você está com seu barco à deriva, mas Jesus sabe onde você está, como você está. A tempestade não obedece ao seu comando, mas a tempestade está debaixo da autoridade de Jesus. Compreender isso traz serenidade para o seu coração. Ainda que a tempestade não tenha ido embora, o seu coração está serenado, aliviado e confiante. A segunda coisa que esse texto nos mostra: você pode vencer as tempestades da vida quando você sabe que Jesus sempre vem ao seu encontro na hora da sua necessidade. Ele nunca desampara aqueles que nele esperam. No seu relógio, pode ser que pareça que ele está atrasado, mas ele sempre chega na hora oportuna, no tempo, no kairós, no tempo oportuno de Deus. Terceiro, você vence as tempestades quando você compreende que Jesus vem, ainda que na 4ª vigília da noite. O que era a 4ª vigília da noite? Os judeus dividiam a noite em 4 vigílias. 6 da tarde às 9 da noite, a primeira vigília. 9 da noite à meia-noite, a segunda vigília. Meia-noite às 3 da madrugada, a terceira vigília. 3 da madrugada às 6 da manhã, a 4ª vigília. Os estudiosos afirmam que a hora mais escura da noite não é a meia-noite, é na madrugada. Quando Jesus vem na 4ª vigília da noite, ele está dizendo o seguinte: tem horas que você pensa que não tem mais jeito. Você joga a toalha. Você desiste. Seus recursos foram todos baldados. Você empregou tudo o que você sabia e nada funcionou. Quando você já não tem mais recursos, alternativas humanas,
Nessa hora, Jesus vem ao seu encontro para dizer o seguinte: eu estou aqui. A solução está nas minhas mãos. Você pensou que eu desisti de você, que eu abandonei você, que eu me esqueci de você? Não. Eu estou vindo agora para que você entenda uma coisa. A solução não procede das suas mãos, mas das minhas onipotentes mãos. Quarto lugar. Você pode vencer as tempestades da vida quando você compreende que aquilo que é maior do que você está literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Jesus veio andando sobre o mar, sobre as ondas. Ele não pegou um outro barco, como era de se esperar que ele fizesse. Ele vem de uma forma inusitada, inesperada. Certamente ninguém podia imaginar uma cena dessa, porque não há nenhum fato na história parecido. Mas quando Jesus vem andando sobre o mar, ele está dizendo uma coisa. Ele está dizendo para você e para mim: aquilo que ameaça você, aquilo que é maior do que você, aquilo que conspira contra você, aquilo que põe medo no seu coração, aquilo que parece ser o seu fim, a sua morte, está literalmente debaixo dos meus pés. Eu estou no controle. Tudo aquilo que ameaça você está debaixo dos meus pés, sob o meu pleno e total controle. Quando você compreende isso, as tempestades da vida não têm mais poder de assolar você com o terror e com o medo. Diz a Bíblia que, então, Jesus Cristo se dirige a eles, porque quando eles veem Jesus andando sobre o mar, era uma região muito mística, eles logo gritaram: é um fantasma, e ficaram com mais medo ainda. E Jesus diz: não tenham medo, sou eu. Como é que você pode vencer o medo das tempestades? É quando você sabe que Jesus é que vem ao seu encontro, que Ele está presente, que Ele está no controle, que quando Ele chega, chega a solução, que quando Ele está presente, nada pode desafiá-lo. Não há perigo tão grande que possa comprometer a autoridade e o poder de Jesus de controlar a própria natureza que Ele criou. O mar foi criado por Ele, o vento foi criado por Ele, a natureza foi criada por Ele. A criatura não pode desafiar o Criador. Se Ele está presente, você pode acalmar o seu coração. Por mais trevosa que seja a noite, por mais revolto que esteja o mar, você pode acalmar o seu coração. Diz a Bíblia que depois de recuperar Pedro das entranhas, das gargantas da morte, porque Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: pode vir, Pedro. E Pedro foi andando sobre as águas, como se tivesse chão firme debaixo dos seus pés. Mas de repente, ele olhou para o vento, ou melhor, para as ondas, escutou o barulho do vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: salva-me, Senhor. E o Senhor Jesus estende a mão, salva-o. E diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? E Jesus subiu com Pedro para o barco. O mar se acalmou. E os discípulos disseram, prostrados aos seus pés: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. As tempestades vêm para abrir os nossos olhos, para nos enxergar, para nos fazer ver que nós somos impotentes, mas Jesus é onipotente. Nós somos fracos, mas Ele é forte. Nós não estamos no controle, mas Ele está. Nós não podemos resolver os problemas e acalmar os mares revoltos da vida, mas Ele pode. Ele acalma primeiro o nosso coração, dizendo o seguinte: tem bom ânimo, sou eu, estou aqui, acalme, sossegue, descanse. E depois de acalmar o nosso coração, Ele acalma as circunstâncias,
e o mar lhe obedece, e o vento escuta sua voz, e se faz grande bonança. Quando eles entraram no barco, diz a Bíblia, que eles chegaram no destino desejado, porque com Jesus, no barco, tudo vai muito bem. E você chega no destino seguro, são e salvo. Talvez você esteja também com as suas tempestades aí assolando você com medo, apavorado, desesperado. Mas hoje, Jesus vai entrar no barco da sua vida, para acalmar o seu coração e acalmar as circunstâncias e levar você salvo e seguro para o seu destino final, dando a você a própria vida eterna. Eu vou orar com você nesse momento. Deus, eu te peço que tu apliques a tua palavra bem ao coração daqueles que estão nos acompanhando e nos assistindo, acalmando-lhes o coração, acalmando-lhes os vendavais da vida, trazendo bonança e segurança para cada pessoa que está nos assistindo. Eu oro assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.